Olá, boa tarde. O Supremo Tribunal Federal realiza hoje e amanhã audiência pública para discutir a implementação da figura do juiz de garantias, o acordo de não persecução penal e os procedimentos de arquivamento de investigações criminais previstos no pacote anticrime. Os temas são objetos de 4 ações diretas de inconstitucionalidade, todas de relatoria do ministro Luiz Fux. A audiência pública é um dos destaques do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. Vamos aos demais. Superior Tribunal de Justiça revoga a ordem de prisão de empresário denunciado na Operação Faroeste, mas mantém a de juiz. Programa da Justiça de Alagoas oferece cursos para mulheres vítimas de violência doméstica. A pesquisa aponta que maioria não trabalha. E ainda, a adaptação do Supremo Tribunal Federal às sessões por videoconferência é tema do podcast Supremo na Semana. Começou hoje no Supremo Tribunal Federal a audiência pública para discutir a implementação do chamado Juiz de Garantias. Criado pelo pacote anticrime em 2019, o Juiz das Garantias é o magistrado que acompanha a investigação policial e não o que julga o caso. A gente vai assistir essa matéria daqui a pouquinho, porque nós, a TV Justiça, a Rádio Justiça, o YouTube, nós veiculamos a manhã inteira essa audiência pública que envolve o juiz de garantias, mas é assunto para daqui a pouquinho, porque agora você vai ver que a assessora-chefe do plenário do Supremo Tribunal Federal, a Carmen Lilian Oliveira de Souza, nessa câmera aqui, vamos lá, vamos retomar aqui, porque a assessora-chefe do plenário do Supremo Tribunal Federal, a Carmen Lilian Oliveira de Souza, foi a convidada de mais um episódio do podcast Supremo na Semana, que foi ao ar no último sábado. Durante a entrevista, a servidora relatou que a otimização das tecnologias para a realização das sessões por videoconferência em razão da pandemia do coronavírus foi um grande desafio que envolveu diversas áreas do Supremo Tribunal Federal. No podcast, a assessora-chefe do plenário do STF, Carmen Lilian Oliveira de Souza, afirmou que as sessões sem a presença física dos ministros marcaram um momento de grande aprendizado para a Corte e transcorreram sem problemas. Desde o ano passado, quando começou a pandemia, que nós tivemos então que nos adaptar, a essa nova situação, nós começamos então a trabalhar arduamente aqui. E nos adaptamos bem, O tribunal se saiu muito bem, continuou a cumprir o seu papel e foi importante para o Supremo esse avanço. A assessora explicou ainda que, para garantir a transparência e o bom andamento dos trabalhos, todos os advogados que têm a intenção de participar das sessões virtuais testam antecipadamente a ferramenta a ser usada na videoconferência. Em seguida, eles são colocados em uma sala de espera e, quando o processo é chamado para julgamento, os advogados que vão fazer a sustentação oral têm o áudio liberado. Segundo a servidora, as sessões virtuais aumentaram a celeridade dos julgamentos e reduziram o estoque de processos. Durante a entrevista, Carmen também lembrou que as 2 cadeiras no centro do plenário, que antes eram usadas por taquígrafas que transcreviam as sessões, agora não têm mais funcionalidade, já que as sessões são degravadas remotamente. Eu já tive a oportunidade, assim que eu entrei no tribunal, de presenciar a utilização daquela mesinha. Com a melhoria, com as melhorias tecnológicas, as sessões de julgamento passaram a ser gravadas. E aí, com isso, não precisou mais que as taquígrafas fossem presencialmente ao plenário. Mas, como nós sabemos, o prédio aqui do tribunal é tombado. E então, por enquanto, elas continuam lá. Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram por maioria que a exigência de inscrição do defensor público nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil é inconstitucional. A consultora jurídica da TV Justiça, Hanna Gomes, tem os detalhes da decisão.
O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a OAB de São Paulo apresentaram no Supremo Tribunal Federal um recurso extraordinário requerendo o reconhecimento da exigência de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil dos defensores públicos para o pleno exercício de suas funções. A Associação Paulista de Defensores Públicos tinha requerido o cancelamento das inscrições na OAB feitas pelos seus associados e ainda a restituição dos valores pagos a título de anuidade. Por maioria, os ministros da Corte decidiram que é inconstitucional qualquer norma que condicione a inscrição na OAB à capacidade postulatória dos membros da Defensoria Pública. O ministro relator, Alexandre de Moraes, destacou que essa classe de servidores públicos já atende a regime e estatuto próprios e é submetida à fiscalização e disciplina da administração pública. O ministro pontuou ainda que a Constituição não prevê essa exigência e ainda veda a advocacia privada aos defensores públicos. Em outra ação, o Conselho Federal da OAB sustentava o mesmo pedido e ainda que seria inconstitucional a atuação da Defensoria Pública em favor de pessoas jurídicas. Seguido pela maioria, o ministro relator Gilmar Mendes entendeu que a atuação dos defensores públicos não exige a inscrição na OAB e que a Defensoria tem a obrigação constitucional de prestar assistência jurídica integral e gratuita, mesmo a pessoas jurídicas, que comprovem a insuficiência de recursos, pois essas também são igualmente titulares de direitos fundamentais. E você vai ver a seguir cursos para mulheres vítimas de violência doméstica. Vamos falar sobre a iniciativa da Justiça de Alagoas. Daqui a pouquinho eu volto já. Aquele Brasil que existia no processo constituinte é totalmente diferente do Brasil que a gente tem hoje, graças à nossa Constituição. Claro, ainda temos muito a crescer, nós temos muito a melhorar, mas não podemos dizer que temos um país totalmente diferente após a promulgação da Constituição Federal de 88. Começou hoje no Supremo Tribunal Federal a audiência pública para discutir a implementação do chamado Juiz de Garantias. Criado pelo pacote anticrime em 2019, o Juiz das Garantias é o magistrado que acompanha a investigação policial e não o que julga o caso. A audiência pública será realizada hoje e amanhã por videoconferência. Ela foi convocada pelo presidente do STF, ministro Luiz Fux, que é relator de 4 ações que questionam as mudanças previstas no pacote anticrime. No ano passado, ele suspendeu os artigos do pacote porque a legislação entrou em vigor durante o recesso forense e impossibilitou o Poder Judiciário de analisar a mudança na justiça brasileira. Segundo ele, a ideia dessa audiência é ouvir diferentes pontos de vista para que seja possível encontrar um desfecho consensual para implantar as alterações legislativas. Entre elas, a implantação do juiz de garantias, que será responsável pela legalidade das investigações e por resguardar direitos individuais dos investigados. Os participantes da audiência também discutem um acordo de não persecução penal e os procedimentos de arquivamento de investigações criminais previstos no pacote anticrime. A presente audiência pública é uma iniciativa que pretende pluralizar as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, oportunizando que a sociedade civil possa contribuir para a atividade de interpretação e de guarda da Constituição Federal. Afinal, todos nós, cidadãos brasileiros, somos igualmente intérpretes, partícipes e executores dos desígnios da Carta Maior. O primeiro a falar foi o representante do Ministério da Justiça, que disse haver várias ilegalidades na autonomia do Ministério Público nas ações. Com a nova redação, o Ministério Público pode encerrar a investigação, arquivar e desarquivar ações sem a participação do Judiciário. O Poder Judiciário não participa de forma alguma, salvo com impetração de habeas corpus, neste processo. Esse afastamento completo do Poder Judiciário, ele não condiz com o nosso ordenamento jurídico.
O juiz Mário Guerreiro, representante do Conselho Nacional de Justiça, afirmou que, da forma como está previsto no pacote anticrime, o juiz de garantias é inconstitucional. Para o conselheiro, a mudança contraria entendimento pacificado no STF de que o sistema acusatório do Brasil é misto. Além disso, a mudança cria novos gastos para os cofres públicos. O artigo 96 da Constituição Federal, ele é claro ao dizer que os tribunais organizarão os seus serviços judiciários e a competência dos seus órgãos, de modo que não pode vir uma lei federal e estabelecer qual juiz julgará o quê. Uma vez estabelecida a competência de um determinado tribunal, é o tribunal que vai definir quais seus juízes vão julgar a matéria que lhe é cabível. Já para o desembargador da Justiça Federal, Nino Toldo, o juiz de garantias é constitucional. No entanto, ele apontou algumas dificuldades de implantar esse modelo na Justiça por causa da falta de juízes, orçamento e peculiaridades de cada região. Independentemente de ser contra ou a favor, e eu quero deixar claro que sou favorável à ideia do juiz das garantias como a separação do juiz que atua na investigação e o juiz que julga, mas independentemente disso, o que se precisa pensar é na forma adequada de implementação disso. E certamente, senhor presidente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento desta ação, saberá, decidirá da melhor forma e que será ideal para todos. A audiência pública deve ser retomada às 14h. Para a segunda parte estão previstas as exposições dos representantes dos policiais federais, dos tribunais e das defensorias públicas. O encontro por videoconferência é transmitido ao vivo pela TV Justiça, pela Rádio Justiça e também pelo canal do STF no YouTube. Um programa da Justiça de Alagoas oferece cursos para as mulheres vítimas de violência doméstica. O objetivo é dar a elas condições de começarem uma nova vida. Os agressores, eles também recebem ajuda com acompanhamento psicológico. A assistente social Jaqueline Lima e a psicóloga Franciele Dias fazem parte da equipe multidisciplinar do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Arapiraca. As duas coordenaram 2 estudos, um com o Grupo Online de Acolhimento a Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e outro com homens integrantes de grupos reflexivos. Os 2 estudos revelaram um retrato importante sobre o perfil das vítimas e dos agressores. Das 48 respostas obtidas com as mulheres, foi possível verificar o seguinte: 54% delas não trabalham, já 25% alegam estar fazendo um bico e apenas 21% estão trabalhando. Dentre as desempregadas, quando perguntadas sobre como estavam provendo os seus sustentos, 27% delas afirmaram estar dependendo do Bolsa Família e 27% disseram estar dependendo de familiares. A pesquisa revelou também que 95% delas têm filhos e que 95% delas têm interesse em fazer um curso profissionalizante. O de bolos e doces personalizados foi o preferido por 29% delas, seguido pelo curso de manicure, com 25%. A Jaqueline nos contou como surgiu a necessidade de realizar esse estudo. Para que a gente não viesse trazer algo sem saber o que elas queriam, da realidade delas, surgiu a questão da avaliação social que a gente chama no final socioeconômica, porque aí é referente trabalho e renda. A gente sentiu a necessidade de concretizar o empoderamento feminino de forma que ela se autossustentasse, de forma que ela pudesse ter um olhar de futuro diferente. A Lucimeire passou 22 anos casada e trabalhava como vendedora, até que, por conta dos maus tratos que ela sofria, acabou desistindo de trabalhar. Há 3 anos, ela está desempregada, sendo que desses, 2 anos foram dependendo exclusivamente do ex-marido. Hoje, separada e com 3 filhos, ela sonha em se tornar confeiteira e designer de sobrancelhas. Através desse curso que eu vou fazer, vai ser uma porta aberta para mim começar a trabalhar, para ganhar meu ganha-pão, meio de mocinho. No grupo dos homens, a equipe multidisciplinar aplicou um questionário
que traçou um perfil psicológico dos agressores. Eles apresentaram muitos relatos da história de vida deles e do evento, de como eles conseguiam ver de uma forma diferente hoje. Então, assim, os gráficos mostraram, os resultados mostraram e os resultados das audiências também. Foram homens que chegaram a redios no início, que estavam com receio apenas da punição, mas quando a gente mostrou a proposta, reeducar, quando a gente apresentou temas que englobavam a vida deles principalmente, isso fez com que o grupo se direcionasse para um outro sentido. E para detalhar o assunto, eu converso agora com o juiz do Tribunal de Justiça de Alagoas, Dr. Alexandre Machado. Olá, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a todos. Como a reportagem bem evidenciou, vocês fizeram uma pesquisa que traz o seguinte recorte, né? Em linhas gerais, a mulher que sofre a violência doméstica, ela não trabalha, depende de bico ou de assistência social e programas nesse nível. E aí vocês entram justamente, né, doutor Alexandre, nesse aspecto, o diferencial é dar condições a essa mulher, não é isso? Isso, a avaliação social, ela demonstrou que quase 80% das mulheres não têm emprego formal, né, como noticiado. Muitas dependem do Bolsa Família, estão em condições precárias de trabalho e que foram agravadas por conta da pandemia. E aí eu acredito que o Poder Judiciário ele pode entrar como um facilitador na criação e no fortalecimento de programas voltados à inserção dessa mulher no mercado de trabalho. Nós temos ali na reportagem também que nós vimos que os cursos de bolos, doces e corte e costura, esse aí é o preferido delas, né? Como é que a Justiça vai viabilizar esses cursos profissionalizantes? Vocês fazem acordos ou parcerias? Sim, a gente acabou de ter uma reunião hoje com o Senac e nessa reunião nós conseguimos vagas gratuitas para essas mulheres vítimas de violência. Já teremos um curso iniciando agora no mês de novembro, no dia 22 de novembro, que será um curso de bolos e doces, né, que é o primeiro curso, foi o curso mais solicitado por essas mulheres vítimas de violência. Então, a ideia realmente é, através das parcerias, a gente conseguir prover esses cursos para a gente consiga inserir essa mulher no mercado de trabalho. Esse é um passo importante para que essas mulheres consigam ficar livres desses agressores, porque muitas ficam casadas durante décadas e décadas em virtude da dependência financeira, né? Sim, a dependência econômica é um dos principais fatores que faz com que essa mulher não consiga romper esse ciclo de violência, né? Então, essa mulher que depende do agressor, ela vive em um estado de constante coerção. Ela tem as suas potencialidades reduzidas, a capacidade de discernir outras condições de sobrevivência, se não com o agressor, de modo que buscar caminhos para que ela consiga ter sua independência financeira é importante, né, para a gente conseguir empoderá-la. A gente não tem condições de falar em empoderamento da mulher se ela não tiver condições mínimas de uma existência digna, né? Então, não há de se falar em empoderamento com barriga vazia. Então, dá a importância da gente, como judiciário, pensar além da punição do agressor. Eu acho interessante, o senhor colocou agora, né, romper com esse ciclo de violência. Essa escuta do homem também, essa escuta afetiva, esse olhar para entender de onde vem essa violência, né? Vocês querem atacar pela raiz, ouvindo também os homens. Isso é um pouco polêmico, mas traz resultados positivos, né, doutor Alexandre? Sim, os grupos reflexivos que nós utilizamos aqui no juizado, em outras unidades judiciais do país, é um projeto do Poder Judiciário, é inovador e é desafiador, não é? Como você pontuou aí, polêmico, é desafiador. Mas é um projeto que tem dado muito certo. A gente traz o homem para dentro do juizado no sentido de ele refletir sobre os seus atos, sobre as suas ações e também apontar a ele formas de solução do conflito, independente da violência, né? Sem o emprego da violência. Então, a conscientização, a educação desse agressor, a responsabilização desse agressor, são alguns pontos que nós trabalhamos nos grupos reflexivos. E é interessante porque todo o projeto de vocês é o quê? De restabelecimento de laços fragilizados, né? O que na pandemia nós tivemos um aumento em virtude de vários fatores. Qual é o balanço que o senhor faz dessa iniciativa, a reflexão, a mensagem que o senhor deixa aqui para a gente finalizar sobre esse tema?
Nós trabalhamos aqui, o nosso objeto é a mulher, né? A mulher vítima de violência, para ela que nós trabalhamos, né? Então, a gente busca fazer com que essa mulher se sinta empoderada. Nós sabemos que o sofrimento de qualquer pessoa, qualquer ser humano é muito singular, e essa mulher vítima de violência, ela vivencia essa violência de uma maneira muito específica. Então, a nossa atuação é no sentido de fazer com que ela se torne protagonista de sua história, ela possa reescrever a sua história, e nós tentamos aqui no juizado ajudá-la nesse sentido. O recado que eu deixo ao final da entrevista é pedir para que a sociedade participe desse enfrentamento, essa mulher procure ajuda, o primeiro passo é procurar ajuda, nós temos toda uma rede de proteção à disposição dessa mulher, vítima de violência, e acredito na resposta que o Poder Judiciário pode dar. Parabéns pela iniciativa, deixo aqui meu abraço a todos os envolvidos, viu, doutor Alexandre? Sucesso nesse projeto, muito obrigada pela entrevista, até a próxima. Obrigado, eu agradeço. E você vai ver a seguir, Superior Tribunal de Justiça revoga a ordem de prisão de empresário denunciado na Operação Faroeste, mas mantém a de juiz. Os detalhes você confere daqui a pouquinho, voltamos já. A Constituição, lei máxima de uma nação, é o pilar de organização política e social do nosso país, pois estabelece o funcionamento do governo e também os limites da sua atuação, definindo ainda direitos e deveres dos cidadãos. O ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, revogou ordem de prisão de empresário, mas manteve a prisão de juiz, ambos denunciados na Operação Faroeste. Por considerar que não há mais risco para a instrução do processo, o ministro Og Fernandes revogou a prisão preventiva decretada contra o empresário Adailton Maturino dos Santos no âmbito da Operação Faroeste, que apura esquema de venda de decisões judiciais relacionado à grilagem de terras no Oeste Baiano. Na decisão, o relator da Operação Faroeste no STJ determinou a soltura do empresário, desde que ele não esteja preso por outro motivo, e estabeleceu uma série de outras medidas cautelares ao empresário. Por outro lado, o ministro manteve a prisão preventiva do juiz Sérgio Humberto de Quadros Sampaio. Nesse caso, o ministro entendeu que os fatos imputados ao acusado ainda dependem de melhor elucidação. A reanálise das prisões preventivas foi feita pelo relator em cumprimento ao Código de Processo Penal, que determina a revisão da necessidade da manutenção da medida a cada 90 dias. Segundo o ministro Og Fernandes, após 4 meses do término da oitiva das testemunhas indicadas pelo Ministério Público Federal, não existem nos autos circunstâncias que indiquem a necessidade da manutenção da prisão do empresário. Em relação ao juiz do Tribunal de Justiça da Bahia, o relator apontou, entre outras coisas, que há indícios de que ele pode ter participado, mesmo após a deflagração da operação, de esquema de recebimento milionário de propina. A Justiça atendeu o pedido do Ministério Público Federal e determinou ações contra a poluição do Rio das Ostras, em Florianópolis. O MPF atua há muitos anos para despoluir o Rio das Ostras. Na ação judicial, o órgão afirma que a degradação do rio e do mar onde ele deságua é causada por ligações clandestinas de despejo de esgotos e ocupações irregulares em área de preservação permanente nas margens do rio. A Fundação Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis, a Floram, informou em relatório no ano passado que dos 521 imóveis da bacia do Rio das Ostras vistoriados, 276 apresentaram algum tipo de irregularidade. A Justiça determinou que os órgãos ambientais de Florianópolis e do estado de Santa Catarina apresentem em até 30 dias as medidas adotadas, sob pena de multa de R$100 mil. A decisão adverte que o descumprimento poderá configurar ato de improbidade administrativa.
E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente tarde. Temos um encontro marcado amanhã. Mas antes eu quero lembrar que daqui a pouquinho, às 2h da tarde, nós teremos a retomada da audiência pública sobre juiz de garantias e outras medidas impostas pelo pacote anticrime aprovado em 2019. O STF está analisando 4 ações diretas de inconstitucionalidade sobre o tema. A audiência é essa convocada pelo presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, que você confere daqui a pouquinho a partir das 2h da tarde, aqui na tela da TV Justiça. Tchau, tchau.